Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. Hoje entrevistando o delegado de polícia, Carlos Eduardo Benito Jorge, presidente da DEPOL, Associação Brasileira dos Delegados de Polícia do Brasil. Não, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Boa noite, Celso Mano. Prazer em tê-lo aqui. O prazer é nosso em poder participar do Jogo do Poder. Vamos falar um pouco de segurança pública do Brasil. Isso é ótimo. Que é um tema que aflige todos os brasileiros, porque a gente tem uma deficiência muito grande na segurança pública. E eu começo te questionando. O Brasil tem duas polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Na maioria dos outros países do mundo, eu acredito que eu não conheço, sinceramente, aí eu te pergunto, se em algum país do mundo você tem Polícia Militar e Polícia Civil, porque polícia eu entendo como polícia, e não precisa ser militar e muito menos civil. Polícia tem que ser uma polícia só, dividida entre polícia judiciária e polícia preventiva e ostensiva. A polícia ostensiva e preventiva vai para a rua, faz o policiamento de rua, e a polícia judiciária faz o trabalho de polícia judiciária, fazendo a investigação e levando essa investigação até o Ministério Público e depois ao Judiciário. Funciona duas polícias? Na verdade, precisa fazer um esclarecimento inicial, que dentro da Constituição hoje, no Brasil, existem atribuições das duas polícias, cujas atribuições a própria Constituição originária de 1988 previa a sua regulamentação logo após. E isto não aconteceu. Não houve por parte de nenhum dos governos a vontade em realmente regulamentar o parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição, buscando dar quais são as atribuições real de cada uma das polícias. E isso acaba prejudicando quem? O cidadão, que acaba não recebendo uma segurança pública que ele tem o direito e merece. Agora eu te pergunto, em qualquer país do mundo, o policial que começa uma investigação, ele acompanha a investigação até o final e leva essa investigação até o judiciário. Aqui no Brasil, a polícia militar comparece ao local, conduz as partes para o delegado de polícia, para a Polícia Civil, que recebe com meio caminho andado. A partir desse momento, a Polícia Militar deixa de agir, ou seja, ela termina o seu trabalho e passa a Polícia Civil a fazer o trabalho. Aí existe uma cisão no meio do caminho, E essa cisão cria uma série de problemas no desenvolvimento da investigação. Não seria melhor que nós tivéssemos uma estrutura só policial, com dois lados, e essa estrutura policial começasse o trabalho e terminasse o trabalho efetivamente, para que nós tivéssemos agilidade no trabalho policial e para que nós tivéssemos segurança de que o policial que atendeu a ocorrência sabe e vai dizer em juízo exatamente o que ele viu? Aí nós vamos fazer um esclarecimento que é fundamental. Fato acontecido é fato de polícia judiciária. Você teria que ter possibilidade de ter a preservação do local para que o delegado de polícia e seus agentes viessem a atender aquele local. A função principal da polícia militar, e que deveria ter inclusive a participação das guardas municipais, que está próxima ao poder público municipal, para a prevenção com o policiamento ostensivo, para não acontecer. Fato acontecido não é mais atribuição da Polícia Militar, é atribuição de Polícia Judiciária. E para isso você teria que ter o local preservado para que o delegado e seus agentes comparecessem naquele local e lá colhessem o subsídio. Que é o que a gente vê nos filmes americanos, inclusive. Não é no filme, é o que está na lei e que não é cumprido por deficiência do Estado e pelo mecanismo de uma forma geral. Exatamente. Aí eu te pergunto, quando que um delegado consegue sair da delegacia de polícia, com a quantidade de inquéritos que ele tem a relatar, com a quantidade de trabalho administrativo que ele tem na delegacia de polícia, para ir ao local? Dificilmente vai, só quando um crime que chama a atenção de toda a população. Não acontecendo isso, não fica aí uma deficiência? Fica realmente a deficiência, mas acontece que o uso do cachimbo é que entorta a boca do cidadão. O objetivo maior,
E isto, para quem conhece a polícia do interior do estado de São Paulo e do interior do Brasil, ainda existe vários lugares em que o delegado comparece no local, quando preservado, que é fundamental a preservação do local, e aí ele dá início à investigação e apuração, fazendo tudo isto compilado no inquérito policial, iniciado com a presença no local, a requisição das perícias e buscando sempre o quê? A materialidade e autoria do crime. Este é o ideal e já trabalhei muitos anos na cidade interior e se fazia desta forma, comparecendo nos locais de delito. Agora, tudo é proporcional, mas se você tem uma delegacia numa cidade de 15 mil habitantes, o número de crimes e é menor ainda quando existe um policiamento preventivo ostensivo forte. Quando esse policiamento preventivo ostensivo falha, você aumenta o crime ocorrido. E você aumentando o crime ocorrido, aí ocorre o quê? O sufoco do atendimento da Polícia Judiciária. Para isso, você precisa se adequar. Mas aí, em uma cidade maior, você tem outro número de unidades que não é só de uma unidade. Agora, sempre correndo atrás de conseguir obter recursos financeiros, materiais e humanos e com pagamento adequado para se buscar o resultado positivo que o cidadão, a sociedade toda tem o direito e merece. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não me responda porque eu quero também ouvir o que as pessoas pensam na rua e falam a respeito da polícia. Mas veja, existe uma debandada muito grande de delegados de polícia nos estados onde se paga pouco. O estado de São Paulo é o estado que menos paga a sua polícia. A polícia de São Paulo é a mais mal paga do país, no estado mais rico da federação, né? Muitos delegados saem de São Paulo para exercer a condição de delegado, prestando concurso de novo, né? Entrando numa carreira nova, porque o salário do policial em São Paulo acaba sendo inicial de carreira R$ 3.900 líquido, do delegado de polícia. Não estou nem falando dos outros agentes policiais. Isto é um problema, mas responda isso também com as perguntas do Ricardo Garcia de Curitiba, do Fabrício da Silva de Brasília e do Jovino Andrade também de Brasília. Vamos ver. O que o senhor acha que é possível fazer para corrigir os problemas da segurança pública no Brasil? Eu queria saber se o senhor concorda com o uso das Forças Armadas para auxiliar a segurança. No Brasil, tem número de delegados suficiente para atender a população? Pois é, tá vendo? Tem delegado suficiente? Os delegados saem, prestam concurso, saem da carreira, acabam no Ministério Público, no Judiciário, porque os salários são melhores? É uma situação, nós precisamos buscar no tempo. O delegado de polícia, em alguns estados, tem uma remuneração, não a que merece, mais próxima do ideal, e alguns estados, outros, como é o caso do estado de São Paulo, Minas Gerais, o salário do delegado de polícia e dos demais policiais é aviltante. E precisa fazer um esclarecimento que nós, como delegados, já ganhamos até mais do que ganhava o Poder Judiciário. E posso citar Isso na década de... Em 1953, não vou fazer até um esclarecimento, meu pai era delegado de polícia na cidade de Taquaritinga, no estado de São Paulo, e o salário dele era maior que do juiz de direito da época, também dos tribunais de São Paulo. E foram ocorrendo com o tempo uma defasagem, e hoje nós temos, se não é o pior, é um dos piores salários de polícia do Brasil, e faz Isso com de que... São Paulo. O de São Paulo, como é o de Minas também ruim, e outros mais. E faz com que o policial, o delegado de polícia, inclusive, a cada 15 dias, segundo a estatística, não só do último concurso, mas de vários concursos, ele acaba prestando, migrando para outras carreiras, quando não, migra para um outro estado para fazer a mesma atividade, às vezes até com menos recurso material, mas para fazer a mesma atividade por questão salarial. E o governo costuma, às vezes, pegar média de todo mundo e acaba levando a erro. Quando se fala que hoje, no mês de julho, um delegado de polícia no início da carreira recebeu R$ 3.900 líquidos em São Paulo, é verdade, e este é o salário líquido de um delegado de polícia formado em Direito, com todos os cursos e, mediante concurso público, recebe no maior estado da federação. Quanto ganha um promotor
R$19.100, um promotor de justiça, um juiz de direito no início de carreira, e o defensor e o advogado, como é no Estado de São Paulo, ainda tem o procurador do Estado, acabam ganhando bem próximo do que ganha o Ministério Público e do que ganha o defensor. E alguns estados, todos eles, sempre é muito grande a diferença entre as demais carreiras do Estado, promotor, juiz, defensor e procurador, e com relação ao delegado, sendo que os mesmos pré-requisitos. Mas nós não podemos fugir à pergunta que os demais o que fazer para acabar com os problemas de segurança pública, né? E o senhor concorda com o uso das Forças Armadas para auxiliar a polícia? Nós temos milhares de quilômetros de divisa, nós temos vários tipos de utilização das divisas nossas para contrabando de armas, para tráfico de entorpecentes, e eu entendo que seria necessário uma parceria com o Ministério da Defesa, buscando realmente auxiliar e complementar a atividade de policiamento preventivo ostensivo e da própria Polícia Judiciária com a utilização dos membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, buscando ações previstas e diretas num entrosamento maior para se defender, inclusive, as fronteiras do Brasil. Isso em primeiro lugar. Segundo, tem receita... Deixa eu só te fazer uma colocação como presidente da ADEPOL. Eu fui a um evento na divisa do Brasil com o Paraguai, ali em Foz do Iguaçu. Eu fui a um evento de jornalistas e atravessei a fronteira e voltei. Na volta, eu encontrei na fronteira, guardas de uma empresa privada, junto à aduana, ou seja, a Receita, fiscalizando os brasileiros que vinham de lá para cá, ou seja, armados de uma empresa privada, não eram policiais militares, não eram policiais civis, não eram policiais da Polícia Federal, não eram da Guarda Nacional, que nunca aconteceu, na verdade, porque ela é temporária, né? Os membros são dos estados, né? Ou seja, efetivamente ela não acontece, fazendo policiamento. Isso é falta de polícia ou é falta de condução da segurança pública? Porque aí contrabando passa de qualquer jeito. É falta e não tem nem amparo legal para isso. Isso aí é um absurdo. É inconcebível que alguma pessoa de uma empresa privada, mesmo que seja com um contrato de terceirização de segurança pública, é dever do Estado. E ela deveria... eles não têm poder de polícia? Não poderiam nem revistar as pessoas? De forma nenhuma. Então isso é uma situação ilegal que eu acho que deve ser inclusive apurada. Eu fiz uma denúncia na época dos fatos. Deve ser inclusive apurada. Isto é uma situação. Agora nós... Para não fazer. Tem jeito, a segurança tem, se você começar a focar. Primeiro tem que ter o aspecto do cumprimento da Constituição, o que é cada uma das atividades de polícia, a regulamentação das polícias e, consequentemente, você adequar em cada lugar do Brasil a necessidade de recursos humanos e materiais com pagamento condigno para os policiais. Só que, por N vezes, essa pessoa acaba não tendo a possibilidade de pessoas do ramo de segurança pública para se buscar o resultado positivo. Quando eu estava no mandato de deputado federal, eu trabalhei muito, você acompanhou esse trabalho, inclusive, né, pelas polícias, e para fazer com que todos os membros da Polícia Federal fossem universitários, né, e tivessem um salário condizente. Hoje um agente da Polícia Federal ganha R$9.000 no início de carreira. Muito mais, o dobro do que um delegado de polícia ganha no estado de São Paulo. Bom, o que a gente viu com isso? Uma Polícia Federal mais ativa, né? Uma Polícia Federal mais presente e menos corrupta. O salário está ligado à corrupção? Muito próximo. Eu vou fazer um esclarecimento aqui, porque isso foi uma conquista ao longo do tempo e se efetivou essa valorização salarial que ainda merece ser reparada, tá, ao longo do tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, há anos atrás, o policial do Estado de São Paulo era emprestado para a Polícia Federal para prestar serviço por convênio e optava por receber o salário do Estado de São Paulo, porque o da Polícia Federal era também aviltante. Ou seja, o salário da Polícia de São Paulo era melhor do que o da Polícia Federal? 3 vezes melhor. E isso não faz tanto tempo. E hoje houve uma inversão.
com relação à valorização do profissional de todos os demais segmentos da segurança pública, isso é necessário. Isso você consegue buscar. E aí vem a pergunta principal. Corrupto existe em todo lugar. Existe no Ministério Público, no Judiciário, na polícia, nos hospitais, em qualquer segmento existe corruptos. Mas o salário está ligado diretamente à corrupção. Aonde você tem um menor pagamento dos vencimentos, você tem uma corrupção mais próxima, porque ela acaba facilitando. A divisão imaginária do bem e do ruim é muito próximo. E com isso você precisa focar também no salário. Até porque a pessoa precisa ter receio e medo de perder o emprego para os corruptos. Isso, quando o policial ganha R$1.000 e poucos por mês, não acontece. Vamos lá, tem perguntas, vamos continuar o assunto. O Tiago Santos, de São Paulo, faz uma pergunta, o Vinícius Santos, de Curitiba também, e o Sérgio Gomes, de Brasília. Vamos ver. O que você acha da redução da pena por tempo de estudo? O que o senhor acha do projeto que prevê a unificação da polícia? Como o senhor avalia que está sendo tratada a questão da segurança pública pelo atual governo? Pois é. O que o senhor acha da redução da pena por tempo de estudo? Eu posso fazer uma constatação, contrariando tudo que se tem aí, que o que atrapalha o cumprimento das penas são realmente, na lei de execuções penais, todos os fatos que vieram a possibilitar a redução. Antigamente a pessoa era encarcerado. Por que era encarcerado? Porque ele havia cometido um crime e não podia participar da sociedade. Tá? Hoje você tem N benefícios e uma pessoa com 18 anos de condenação, com 3 anos ele acaba indo para a rua. Então, todos os benefícios acabaram sendo prejudiciais no contexto geral de cumprimento de pena. Hoje você tem muito benefício, igual você tem muito recurso nos processos, o que acaba prejudicando os processos. Você tem muito benefício para o réu, principalmente para o réu reincidente, e você acaba beneficiando, hoje ele acaba não tendo a disponibilidade de cumprir uma pena. Então isso eu entendo que não vem ajudando, vem e sim atrapalhando a evolução. Então a redução só por estudo também não é. Eu sou a favor, inclusive, que você tivesse a necessidade do preso trabalhar. Trabalho e estudo. Só, além do estudo, ele deveria trabalhar. Ele deveria ter todas as possibilidades dele na cadeia, com ele mesmo pagando as despesas carcerárias dele. Esse seria realmente um projeto que deveria ser levado a efeito. Bom, as outras duas qual a sua perguntas? opinião em relação ao projeto que tramita de unificação das polícias? Na verdade, não é unificação das polícias, é a criação de uma nova polícia, né? Os projetos tramitando, inclusive a PEC, uma das PECs é de autoria do deputado Celso Russumano, nosso apresentador, é a PEC 430 de 2010, ela, na verdade, cria uma nova polícia, possibilita aos membros das duas polícias atuais migrarem para esta. Eu não conheço a terceira polícia nem a quarta, vou frisar bem, a Força Nacional não tem amparo constitucional, como não tem os institutos de criminalística e perícias médicos, não tem autonomia constitucional que se prega no país. Então já é um outro erro. Então os membros das duas polícias migrariam para a nova polícia, que você teria dentro dessa polícia a parte preventiva ostensiva que nós estamos falando, que é necessária, e você logo após teria a participação judiciária. Quem quer fazer o preventivo ostensivo vai ficar no ramo fardado. E quem quer fazer a investigação vai para a hoje Polícia Judiciária, que você teria um único comando com uma série de vantagens. Eu sou particularmente favorável. Isso diminuiria as despesas e poderia se usar o dinheiro para a segurança pública? E muito, inclusive se ela tivesse uma participação de fundo constitucional, você teria aí uma condição numa polícia bem organizada, com recursos suficientes para se buscar os resultados necessários. Ouvindo as pessoas das ruas, né? O nosso povo que tem tanto problema com a segurança pública. Vamos ouvir o Júlio Claro, do Rio de Janeiro, o Jadson Rodrigues, de Brasília, e a Nádia Diniz, de São Paulo. Vamos ver. Por que a polícia no Brasil é tão pouco civilizada a ponto do cidadão de bem ter medo? É falta de treinamento? Se a falta de bons salários é o único motivo para a corrupção da polícia, ou se tem outros fatores. O que melhorou ou não com a reforma do Código de Processo Penal? Pois é, né? Veja que o pessoal está preocupado com
abordagem da polícia na rua, né, muito preocupado com a questão da corrupção, né, e de como punir aqueles que são corruptos, que não é a maioria, né, nunca com certeza, é a maioria. É a grande minoria. Mas elas fazem um estrago muito grande e, efetivamente, em relação à legislação. Vamos fazer um esclarecimento bem pontual. Com relação à corrupção, nós somos favoráveis, inclusive, e apoiamos. Existe em trâmite na Câmara Federal uma PEC que cria o Conselho Nacional de Polícia. Só para esclarecimento, PEC é proposta de emenda constitucional, né, uma proposta de emenda constitucional que muda a Constituição, que é a nossa lei maior, para que alguma coisa seja inserida e resolva o problema da sociedade. E dentro disso, como bem explicou o Celso Russomano no programa Jogo do Poder, você, com a participação de ministro do STJ, de promotor de justiça, de delegados da Polícia Federal, da OAB, de delegados da Polícia Estadual, enfim, a PEC que cria o Conselho Nacional de Polícia viria, inclusive, ter uma fiscalização maior. Seria como o Conselho Nacional de Justiça que hoje fiscaliza os atos do Poder Judiciário. Se o Conselho Nacional de Justiça funciona, o Conselho Nacional do Ministério Público funciona, o ideal é que se tenha também o Conselho Nacional de Polícia com o mesmo objetivo. De fiscalizar, e orientar e fiscalizar e colaborar para o melhor funcionamento das polícias. Inclusive para que o cidadão possa fazer a sua reclamação e, com certeza, diretamente que isso chegue e seja feita a fiscalização. Com certeza. Então, esse projeto de emenda constitucional, porque se faz necessário, até porque a legislação hoje é prevista de forma diferente, você buscaria um resultado bem melhor, com maior transparência. A segunda pergunta aí é com relação à reforma do Código de Processo Penal. Eu vou fazer só um rápido preâmbulo aí. Na verdade, é o seguinte, olha, foi fatiado algumas reformas do Código de Processo Penal. Tá? Existe em andamento, já aprovado no Congresso, no Senado, em trâmite na Câmara, um novo Código de Processo Penal, que eu entendo que o de 40 hoje está ultrapassado em razão... 1940, ele quis dizer. Em 1940 está ultrapassado em razão do tempo e não em razão do que é. E eu acho que isso seria, logicamente, uma prestação melhor para a população num código novo. Com relação à lei que deve ter sido mencionada agora, que inclusive instituiu alguns valores condizentes para a fiança, neste parcelamento você precisa ter um mecanismo também do acompanhamento, porque hoje, após um flagrante, o juiz recebe esse flagrante delito feito pelo delegado de polícia e encaminhado ao judiciário, e ele ou mantém a prisão preventiva, o réu, através do indiciado, até então, através da prisão preventiva, ou ele arbitra a fiança. E aí hoje nós não temos ainda o mecanismo necessário para o acompanhamento da liberdade que será dada àquele afiançado naquele momento. O aumento da fiança. O aumento da fiança é salutar, porque o juiz pode aplicar, inclusive, de acordo com as condições econômicas. Hoje, qual é o valor máximo de fiança? 500 e poucos, vai até milhões. É um valor... mesmo que for um réu, um indiciado de poder econômico com valores altos, ele poderá ter uma fiança compatível com o que ele tem de patrimônio e disponibilidade. Mas o que preocupa mais é o réu que vai ser colocado em liberdade, e nós não temos mecanismo ainda no Brasil para acompanhamento, embora, inclusive, com um projeto aprovado de tornozeleira, de pulseira, não se tem ainda o mecanismo necessário para o acompanhamento. E isto é o Estado... E o que geralmente acontece é a evasão e ele desaparece. A evasão, ele aparece, ele acaba não sendo penalizado. E um dos pré-requisitos, inclusive da própria prisão preventiva, é a aplicação da lei penal, a garantia da aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, em alguns casos que você acaba encontrando aí no dia a dia. Delegado Carlos Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre o desarmamento. O governo Perfeito. tem uma política de desarmamento. E isso me preocupa demais. Pelo seguinte... Eu também. Me preocupa por quê? Porque nós fizemos um plebiscito e a população brasileira entendeu que o cidadão tinha o direito de ter uma arma em casa. E por que a população pendeu para esse lado? Porque não é para se ter arma, mas é para que
o ladrão, o bandido saiba que ali dentro daquela residência pode existir resistência. Ou seja, se hoje o bandido não dá um tiro na porta da fechadura e não invade as casas, é porque ele tem medo de uma resistência. Com certeza. O dia em que se plantar o desarmamento total no Brasil, né, as casas serão invadidas, as residências serão invadidas e já vem acontecendo de certa forma, mas ninguém estará livre, né, desse processo. Você concorda comigo? Precisa ficar bem claro para a população o seguinte: eu sou contra o desarmamento de forma geral. E entendo que a pessoa ter uma arma legalizada dentro de casa é uma garantia para a vida dele, que é o maior bem que o cidadão tem, é a sua vida, a vida dos seus familiares, como também do seu patrimônio. Então, o plebiscito aprovou que era para manter o armamento desde que devidamente registrado. Nós não podemos fugir disso. Vim agora de forma não muito clara contrariar o plebiscito, que é a vontade da população, é até muito estranho. Eu, como delegado de polícia, mas também como cidadão, entendo a necessidade do cidadão de bem ter uma arma. O resto tudo é balela. Negócio que tem arma, se você levantar qualquer índice, o praticado com arma legalizada é diminuto. O grande é com arma ilegal, e a arma ilegal vai ter por contrabando, vai ter por furto, vai ter por roubo, a não ser um caso que nós vamos só frisar aqui, que é interessante, a população precisa saber. A pessoa não pode se sentir desvalorizada não tendo como reagir a uma iminência. E quando é um fato grande, 15 pessoas, 18 pessoas, em conluio, em contrabando, em participação direta de quadrilha, entra num prédio com 2, com 3 ou com 4 seguranças. Para isto, você precisa ter os departamentos de combate ao crime organizado com recursos suficientes para combater esse tipo. Nós estamos falando daquela pessoa, 1 ou 2 pessoas, que vai invadir uma casa na cidade ou no campo. E o campo nosso é extenso, com várias populações, em que o bandido tem a certeza que aquele cidadão não possui nenhuma arma. Então ele entra com tranquilidade, até com uma faca, porque realmente está vulnerável aquele lar, e o cidadão, pai de filhos, não tem como manter nem a sua integridade física, nem dos seus familiares, e muito menos do seu patrimônio. Isso é ir contra o cidadão de bem. Imagina as pessoas que moram pelo interior do Brasil, né? E são pessoas que trabalham na agricultura, na pecuária, né? Fazem o que nós mais precisamos e exportamos, que é o alimento, né? Ficarem totalmente inseguras nas suas propriedades, que é uma propriedade longínqua, onde a polícia não consegue chegar e esse cidadão às vezes nem não 2 horas não consegue chegar, e às vezes não tem ainda nem a possibilidade de comunicação para requerer, e não dá nem tempo. Então, o cidadão de bem precisa ter uma arma devidamente registrada, devidamente legalizada, não só pela Polícia Federal, mas também em convênio junto com as polícias estaduais, se buscar ter esse cidadão a facilidade de ter uma arma legalizada. O número de crimes ocorridos com arma legalizada, eu já disse e vou frisar, é diminuto. O grande número é com arma ilegal. E essa ilegal ele busca na fronteira, ele busca de furto, de roubo. Alguns dias atrás eu dizia a uma autoridade aqui em Brasília, não vou dizer o nome, o seguinte: o senhor quer uma arma? A gente está fazendo aqui um trabalho de desarmamento, né? E tirando do cidadão de bem as armas legalizadas. O senhor quer uma arma? Eu disse para essa autoridade. Então é muito simples, vamos fazer um telefonema e essa arma será entregue na sua casa. Na sua casa. E ele quis me contestar, eu falei, então vamos fazer, o senhor topa fazer? Não, mas isso é ilegal. Eu falei, mas é ilegal, mas o senhor não está topando? Eu estou dizendo que acontece e que existe como fazer. Vamos dar um telefonema para... Hoje a gente dá um telefonema para Miami ou para o Paraguai, a arma chega na sua casa. Na porta da sua casa, ele é entregue, o senhor paga em dinheiro. Vamos fazer, vamos tirar a dúvida? E ele ficou com medo de fazer, porque sabia que ia acontecer. Com certeza. Quer dizer, crimes praticados com armas legalizadas e crimes praticados com armas contrabandeadas ou produtos de furto. A maioria dos crimes que são utilizados a arma de fogo
eles são com armas ilegais. O número com arma legalizada é diminuto. Agora, existe até aí uma prevenção de desarmamento em que o bandido rouba uma arma, vai lá e o Estado paga para ele R$100 ou R$150 por uma arma que acabou de ser furtada ou acabou de ser roubada, porque ele não precisa de identificação, ele entrega da hora que ele quer, ele ainda recebe. Ele furta de alguém, já tirou aquele pertence da pessoa, vai e entrega para o governo e recebe o dinheiro. Não sei onde nós queremos chegar. Eu vejo de outra maneira. Enquanto nós não passarmos a fazer segurança pública de forma profissional, buscando o resultado positivo, a população e nós acabamos sofrendo a consequência. Nós precisamos mudar o foco dessas coisas. Precisamos parar de vender fumaça e precisamos ser claro, objetivo. A segurança pública tem, sim, jeito. De forma clara. Não fazer curso para quem não quer participar ou pagar para cursos à distância e outras coisas mais que não traz nenhum objetivo para o cidadão. Olha, vamos ouvir as perguntas do Vitor Câmara, do Rio de Janeiro, da Solange Tonin, de Curitiba, e da Ida da Silva, de Brasília. Até que ponto o governo interfere no trabalho da polícia aqui no Brasil? Tem sempre pedido para proteger alguém? O que o senhor acha que deve ser feito para melhorar a segurança da população durante a Copa? Como que a polícia tem se preparado para combater os crimes na internet? Pois é, crimes na internet é um negócio complicado, né? Agora, existe interferência política na polícia? Existe. Vou citar aqui, tem vários projetos na Câmara e no Senado visando, com um objetivo específico de ter uma polícia, não é dona do seu nariz, mas com autonomia maior do que a que existe hoje, para que não tenha nenhum tipo de pressão ou que tenha uma pressão menor que a que existe hoje. Isso é uma situação, e eu acredito que está sendo definido, e espero que o Congresso, o Câmara e o Senado aprovem logo isto para uma prestação de serviço melhor. Com relação aos crimes perguntados, a modernização faz com que a necessidade de se ter uma evolução também na legislação para combater qualquer tipo de crime. Quando existe uma onda nova de crimes que não estavam definidos em lei, portanto não são crimes. E você precisa ter o quê? Uma legislação mais atuante, mais próxima da realidade do dia de hoje. Então, é bem claro essa necessidade de se ter hoje, em lei, a previsão legal para que se combata qualquer tipo de fato novo que venha a ocorrer. Nós estamos preocupados com a Copa do Mundo. Nós temos uma pergunta aqui da Solange. E a polícia está sendo preparada para receber turistas. Fala outro idioma. Nós estamos preparados para eventos desse porte, tanto as Olimpíadas como a Copa do Mundo, no Brasil inteiro? Eu vou frisar uma situação diferente. Porque, veja, só fazendo um adendo, quando nós estamos fora do Brasil como turistas, a primeira pessoa que nós procuramos para fazer uma pergunta é o policial. Até porque nós desconhecemos quem são as pessoas e pelo medo, pela insegurança. Então, sempre se procura um policial. Nós estamos preparados para isso? Mas aí eu vou fazer um esclarecimento muito objetivo. Eu sou favorável que se tenha uma segurança para todos os tempos. Eu acho que não podemos só querer ter segurança para a Copa do Mundo ou que nós vamos passar um vexame, né? Mas os outros países também, a situação também é vexatória. Nós precisaríamos melhorar realmente a qualidade dos policiais, e isso começa com salário condigno, tá? E termina em educação, que vem inclusive do lar, as polícias, vem da escola. Como presidente da ADEPOL, as polícias, ou seja, os governos fazem curso para as polícias? Não. Ou a pessoa sai da academia de polícia e acaba... Eu sei que os delegados de polícia, no final de carreira, têm um curso superior de polícia, né? E os oficiais das polícias militares. E agora, e o resto? Como é que funciona? São ministrados aí alguns cursos, inclusive à distância, que eu acho que o resultado acredito que o resultado para todas as polícias ou não? Ou algumas? É dado para alguns estados que têm um convênio com algumas coisas da União, mas que acabam não atendendo. Curso à distância é vendação de fumaça.
Quem instituiu isso não conhece nada de polícia. Curso à distância, se vender fumaça. O policial precisa ser treinado. E eu entendo que nós Quantos tiros um policial dá por ano no Brasil? Muito pouco. Se você dividir estatisticamente, dá quando vai fazer algum curso, e curso não são todos os dias, nem todos os meses. Até porque todo mundo vê a segurança pública como gasto. E, na verdade, a segurança pública é investimento. E para isso precisava investir. Não só os estados, a União, e aí que eu falo da participação dos municípios também, com a legalização do poder de polícia para os guardas municipais, para complementar o serviço policiamento ostensivo preventivo. Isso seria uma... Na verdade, é uma sequência. E aí, além de passar vergonha... Nós temos 3 minutos para fazer o encerramento e eu vou te dar esses 3 minutos para fazer considerações a respeito disso, né? Então, a Força Auxiliar, as polícias civil e militar seria a integração com as guardas municipais, né, com o poder de polícia. Perfeitamente. Olha, então, seria uma das fórmulas. Um dos fatos, inclusive quando o governo fala que tem custo muito alto, que não pode pagar por causa disso e daquilo, ele tem um policiamento preventivo, ostensivo, à mão. Seriam 200 mil homens hoje no Brasil, só com a legalização das guardas municipais do poder de polícia. E a guarda municipal é o cidadão que vai cobrar o prefeito porque tem uma guarda mal preparada ou porque tem uma guarda inadequada. Como é nos outros países, né? Polícia então, municipal. Esse seria, na verdade, eu não sou favorável à polícia municipal, mas a complementação do serviço, tudo se resume num bom serviço preventivo ostensivo. Enquanto os membros de quem tem que fazer o policiamento preventivo ostensivo não entender que é fundamental aquele policiamento, quiser fazer o outro tipo de policiamento, nós voltamos na estaca zero. Então, a Guarda Municipal fazendo o policiamento preventivo ostensivo, junto com quem deva fazer o policiamento preventivo ostensivo, é o primeiro passo para uma melhor segurança. Segundo passo é a adequação das polícias judiciárias, e inclusive tanto para a primeira quanto para a segunda hipótese, com um pagamento condigno para quem participe daquela situação. Terceiro, treinamento. Terceiro, complementação através de curso e treinamento. E quarto, uma interação melhor com a população, para a população poder entender. O Congresso Nacional é a cara do povo. E o que o povo reclama, como tem aí, estão apresentando algumas perguntas, é o que todo mundo quer saber. E é o que é fácil resolver, mas ninguém quer colocar a mão na massa. E hoje sou até favorável, sem falar nada em ramo ou não, se foi campanha deste governo ou daquele governo. Hoje o Brasil precisa ter o Ministério da Segurança Pública com membros efetivamente conhecedores da segurança pública para se ter resultado positivo. Ou continua nessa possibilidade, inclusive de fracasso perante a Copa, que é a preocupação de algumas pessoas. Para encerrar o programa, que nós estamos no final, a PEC 300, proposta de emenda constitucional 300, que aumenta as polícias estaduais, e a PEC 549, que aumenta o salário, ou equipara o salário dos delegados de polícia ao Ministério Público, as carreiras jurídicas, seria uma solução para ajudar a melhorar a polícia? Inicialmente vou falar da PEC 549, que é a reinserção do delegado que ele tinha em 1988 na Constituição. É voltar o delegado às carreiras jurídicas com o tratamento como as demais carreiras. A PEC 300, que era 446, 46 e outras mais, realmente precisa ser aprovada, foi aprovada em primeiro turno, buscando um salário condigno para os policiais civis que lá estão enquadrados e os policiais militares, fundamental. E a regularização das guardas municipais de todos os municípios do Brasil para uma efetiva prestação de serviço como auxiliar da Polícia Preventiva Ostensiva. Desculpe te interromper, mas o programa está no final. Nós fazemos televisão, você sabe como é. Perfeito. Quero te agradecer muito pela sua presença aqui. O Jogo do Poder volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário, aqui pela CNT. Até lá, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado.